reino é um lugar de presença. O reino de Deus. A Raquel hoje, uma das coisas que ela mais falou durante o período de ministração dela foi sobre o reino de Deus. Queria que todos colocassem de pé Mateus 3, versículo 6. Jesus nos ensinando a orar. Tanto que lá em Lucas, os discípulos falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele entra com a palavra do Pai Nosso. Mas eu quero estar falando para você, aqui está assim, Jesus nos falando: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Pode sentar, Senhor Deus e Pai. Nós acabamos agora, Senhor, de ler um trecho onde o Senhor nos ensina a orar. Por isso, Deus, fala conosco nessa manhã. Deus, em mim não existe nada bom, mas me esvazia de mim e me enche do teu Espírito Santo. Me cala para que o Senhor possa falar. E nesse momento, Deus, abre o nosso coração, o nosso entendimento, e que a tua palavra possa verdadeiramente fazer vida em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração comigo, rapidinho, repetir um pequeno trecho, mas eu queria que você repetisse verdadeiramente de coração. Fala assim: Jesus, me ensina a orar como o Senhor ora, com intimidade e com união com o Pai. Amém. Jesus, através da oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar. A primeira coisa que nós temos que aprender, que a oração do Pai Nosso não é para você repetir a oração do Pai Nosso. Senão ela não é uma oração, ela passa a ser uma regra, uma regra. Então, a oração do Pai Nosso é sempre para que você for orar. Você ore: Pai Nosso, sais nos céus, santificado seja o teu nome. Não, mas a oração do Pai Nosso é uma maneira de nós nos achegarmos a Deus. É como se fosse, traçou uma meta, um modelo a ser seguido. Ali cada um de nós vamos abrir o nosso coração perante Deus. Eu sei que uma das coisas, que nos traz um avivamento, que nos traz uma comunhão, que renova a nossa fé, é nós participarmos de um culto na igreja. Eu brinco, mas é uma grande realidade. Eu comparo a igreja
a uma fogueira que está bem acesa, tá? Uma fogueira que está em brasa. Mas se você pegar, tirar ali daquela fogueira, por mais grosso que seja aquela tora, que esteja uma brasa viva, e colocar ela de lado, ela vai apagando, apagando, até acabar o fogo. E no fogo, eu quero te falar que o diabo não toca. Muitas pessoas ficam preocupadas com palavras de maldição. Muitas pessoas ficam preocupadas com aquilo de ruim que possa estar para acontecer. Porém, eu quero te falar, a palavra de Deus fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Fala todo tipo de maldade, todo tipo de praga, todo tipo de enfermidade não te alcançará. Então a igreja é o momento de nós virmos recarregar a nossa bateria. Mas lugar de intimidade com Deus é no nosso quarto, em secreto, que ali vai ser você e o Pai. Essa semana mesmo eu estava orando na empresa de os irmãos em Cristo e perguntaram por que tem dia que as coisas não se resolvem, que é difícil, que é amarrado. E eu pude falar uma coisa assim para eles, foi minha resposta. Não vou falar para vocês me imitarem, mas eu vou te falar o que acontece comigo. O dia que eu levanto e vou para os pés de Jesus, sem pressa, eu não sei se eu vou ficar meia hora, uma hora, 2 horas, e conto para Ele tudo o que está roubando a minha paz, tudo o que eu necessito para aquele dia, e levanto agradecendo pela resposta. Durante aquele dia as coisas fluem numa naturalidade que nada que eu fizesse ou que alguém fizesse por mim poderia fazer isso na nossa vida. O dia que eu levanto e falo: Deus, obrigado pela noite de sono, abençoe minha mulher, meus filhos, tua igreja, amém. Aquele dia parece que as coisas se tornam um ninho de gato. Vocês já viram falar? Aquilo enrolado que não resolve, que não desempaca. Então eu quero falar: o momento a sós com Deus é imprescindível para a nossa intimidade com Deus e para o fluir melhor da nossa vida, do nosso dia, da nossa família, do nosso trabalho. E Jesus nos ensina isso. Nessa oração do Pai Nosso, nós aprendemos algumas propriedades de Deus, algumas das características de Deus para nós colocarmos na nossa vida, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O pecado nos tirou isso, mas ali na cruz Jesus trouxe de volta a intimidade com Deus. No tempo de Adão e Eva, Deus vinha no final do dia, ali na viração do dia, acredito que por volta das 6 horas da tarde, conversar com o homem. Mas hoje Deus quer conversar comigo e com você em qualquer momento que nós aquietarmos o nosso coração. Primeira coisa que nós temos que aprender aqui na oração do Pai Nosso. Pai Nosso é a paternidade de Deus. A primeira coisa que Jesus quis nos ensinar: os judeus tinham Deus não como Pai, tá? Mas como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, que isso realmente Ele é. Mas através de Jesus,
Ele veio nos ensinar, nos trazer um novo e vivo caminho. Tem dias que eu estou orando, eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade, eu estou com 53, olha quantos anos que eu perdi meu pai. O dia que eu fiquei sabendo que eu podia chamar Deus de Pai e que verdadeiramente Ele era, esse nome Pai se tornou para mim muito maior do que o Deus Todo-Poderoso, do que o Deus Criador dos céus e da terra, do que o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Abba, Pai. Sabe o que significa? Paizinho. A palavra de Deus nos fala lá em João, capítulo 1, verso 12, fala assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, não segundo a vontade do homem, não segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Lá em Romanos 8 fala assim, que Deus não nos deu o espírito de escravidão para nós vivermos com medo, mas nos deu um espírito de adoção, pelo qual nós possamos clamar: Abba, Pai. Sabe o que isso significa? Nós somos meninos, nós somos crianças. Quando alguma coisa nos ameaçava, nós sentíamos medo, nós tínhamos medo. Mas quando o Pai chegava, o medo ia embora, porque você sabia que o seu Pai na carne iria te proteger, iria fazer tudo para te guardar. Quando Deus chega, o seu medo vai embora. E continua nos falando. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E novamente fala que nós possamos clamar o quê? Abba, Pai, Paizinho. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, tá? Como um filho se relaciona com o Pai, a intimidade é maior, a vontade de estar junto é maior. Segunda coisa que essa oração nos ensina: santidade. Santificado seja o vosso nome. A palavra de Deus fala assim: sede santos, como eu sou santo. Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós não somos santos, mas nós somos santificados através do sangue de Jesus. O culto hoje começou falando que o nosso velho homem, que a nossa velha criatura, morreu em Cristo, mas também ressuscitou em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vejo que muitas pessoas fogem da prostituição, as pessoas fogem do roubo, as pessoas fogem de adultério, as pessoas fogem de muitas atitudes que são erradas. Mas, porém, muitas estão no pecado que te destrói inteirinho. Sabe o que é? Maledicência. Sabe o que é maledicência? Falar mal das pessoas. Falar mal das pessoas. Eu costumo falar, minha mãe era uma das mulheres mais sábias que eu conheci na vida.
Tanto que mesmo perdendo meu pai com 8 anos de idade, ela foi a melhor mãe, ela foi o melhor pai, ela foi a melhor amiga. E minha mãe falava pra gente assim: se você puder abrir a boca para elogiar, para você crescer, para abençoar alguém, abra. Se não puder, fica calado. A palavra de Deus fala: não saia da vossa boca uma palavra torpe que venha destruir, mas somente palavras que venham edificar a vida daqueles que ouvem. Tiago, se pegar, fala quase que um capítulo sobre a língua. Fala que se nós conseguirmos dominar a língua, nós vamos dominar todo o nosso corpo. Então, sede santos, como eu sou santo. E quando você vê alguma coisa que uma pessoa está fazendo de errado, está agindo errado, a palavra de Deus fala que você tem que chegar nela. Raul, você está fazendo isso, isso e isso. Isso não condiz com a palavra de Deus. Vamos orar para Deus te dar força, te manter no caminho. Ao invés de virar e falar assim: Sandra, seu Raul está fazendo isso e isso de errado. Jorginho, você está perto do seu Raul, mas ele está fazendo isso errado. Por favor, para com isso, gente. Falar para vocês que a maior dificuldade que eu tenho tido na presidência da igreja não é orar com as pessoas que estão com problema no casamento, com pessoas que estão enfermas, com pessoas que estão com problemas financeiros, com pessoas que estão frias espiritualmente, que é o melhor de Deus. Aconselhar as pessoas. A maior dificuldade que eu estou tendo é com a fermentação. Tá? É falar mal. Eu já falei isso para vocês e volto a repetir. Aqui ninguém é blindado. Ninguém é blindado. Tá? A começar de mim e da minha esposa. Fique em pé. Se eu ou a Sandra errar, que nós somos sujeitos a errar, não só os pastores, mas qualquer um de vocês, eu dou liberdade de chegar, você está fazendo isso e isso errado. Eu tenho a humildade de pedir perdão e, se necessário for, descer daqui e falar para qualquer um dos pastores: sobe e assume o pecado. Mas eu quero sim, Jesus te ensinou, tá? A dominar a maldita. Se tiver alguma coisa contra qualquer membro da igreja, tá? Contra qualquer líder de ministério, contra qualquer pastor, vocês podem ligar até de madrugada, que eu não importo, eu vou esclarecer. Se eu não souber, eu vou correr atrás. Mas vamos parar com esse espírito de fofoca, de divisão. Honestamente, eu prefiro atender 12 horas por dia aqui para poder falar tudo que vocês têm dúvida, do que ouvir falar mal dos outros. Sejam santos, porque eu sou santo. Lembra da mulher que foi apanhar em adultério? Jesus tinha tudo, a lei é ele, então ele conhecia a lei mais do que qualquer um. Ele falou assim: eu não te condeno, vai e não peques mais. Muitas pessoas têm falado e a vida está muito mais torta dos que têm falado. Então, busca uma direção de Deus, busca a palavra de Deus. E eu me coloco, tá, à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Se alguém for falar mal de alguém, fala: vamos, tá? Por exemplo, alguém vai falar mal ali do Luciano, tá? Para você, pega a mão dessa pessoa e fala: vamos lá, eu, você e o Luciano, e o pastor vai ver o que precisa ser feito. Mas cessa. Tá?
Aonde há divisão de reino, não existe subsistência de reino. O reino dividido não cresce. O reino dividido não prospera. Santificado seja o vosso nome. Sede santos como eu sou santo. E agora uma parte que hoje eu quero me prender mais nela. O vosso reino. O reino de Deus. Venha a nós o teu reino. E no versículo 13, parte B, termina assim: o teu reino, o teu poder e a tua glória para sempre. Isso são virtudes de Deus, isso são características de Deus. Quero falar para vocês, o reino de Deus é o centro do cristianismo. Não existe jeito de ser cristão sem o reino de Deus estar em nós. E se o reino de Deus está em nós, as nossas atitudes têm que ser as minhas do velho homem ou as novas de Cristo que vive em mim. Porque quando o reino de Deus está em nós, nós podemos falar como Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quero falar para vocês que Jesus, em Mateus 4,17, antes dele ensinar a orar, fala que começou 4,17, fala assim: começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. João Batista, o precursor de Cristo, que veio para aplanar os caminhos, o que ele falava? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A Michele me mandou uma mensagem sobre o reino de Deus. Pelo menos algumas coisas eu tirei daquela mensagem e queria estar passando para vocês. Para você saber o que é o reino de Deus, a maneira mais fácil é você saber o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é um céu. O céu. O reino de Deus não é um determinado lugar. O reino de Deus é a presença viva de Deus em nós. A palavra, se você pegar lá no hebraico, no aramaico, tá? Sabe o que significa Basileia? O reino de Deus é a autorização para alguém reinar sobre aquele lugar. Quando o presidente da república, ele é ali eleito, que ele toma a posse, ele recebeu o quê? O poder de reinar sobre aquele lugar. Isso sim, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor, porque a melhor coisa do mundo, se você chegar dentro de uma penitenciária com os piores bandidos, você falar assim: você quer que Jesus te salve? Seu Salvador? Ele fala: claro que eu quero. Mas você quer Jesus como seu Senhor, que manda em você, que tem domínio sobre a sua vida? Muitas vezes as pessoas, tá, ficam presas, tá, que o reino de Deus, tá, ele é muito maior do que qualquer igreja, ele é muito maior do que qualquer ministério. O reino de Deus não está limitado entre paredes. O reino de Deus, o que nós somos? Pedras vivas. Então nós andamos. Então o reino de Deus anda através da minha vida e através da sua vida. Você quer uma prova maior? O que é o reino de Deus? Lá em João
14, 23, Jesus fala assim: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Você ama a Deus? As palavras dele estão em você. Então eu vou falar direito, para poder entender melhor. Jesus falando: aquele que me ama, ama as minhas palavras. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E o reino de Deus virá e morará em vós. Deus quer habitar em cada um de nós. O reino de Deus é o Shekinah, é a presença viva de Deus. Muitas vezes nós vivemos onipresença de Deus. Aonde Deus está em tudo. Deus está em todos os lugares. Mas o Shekinah, a glória de Deus, está onde Ele é adorado. O Shekinah está onde Ele é amado, onde Ele é honrado. E isso pode ser dentro da minha vida, dentro da sua vida. Como que foi cantado hoje? Poderoso Deus, poderoso Deus. Que esse poderoso Deus possa encher a minha vida e a sua vida com a presença real de Deus. Muitas pessoas querem o poder de Deus. Muitas pessoas querem o poder de Deus e não a presença. Quero te falar que o poder de Deus, a unção de Deus, te leva assim, algumas vezes, a ter resultado na sua oração. Você orar com alguém que está enfermo e aquela pessoa ser curada, uma pessoa que está presa, possessa pelo diabo, você orar com ela e ela ser liberta. Mas eu quero te falar que a presença de Deus revela a nossa santidade, a nossa intimidade. Eu vou falar para vocês que não é de hoje que as pessoas não querem presença, que eles querem poder. Por não santificar, por não querer se santificar e não querer ouvir a voz direta de Deus, as pessoas desde a antiguidade queriam ouvir os homens. Moisés desceu do Sinai, Deus deu uma revelação para ele, falou: desce lá, manda o povo santificar, porque eu vou descer no meio deles. Eu vou revelar para cada um deles. Quero falar cada um. Moisés desce e fala o quê? Santificai-vos, porque Deus virá até vocês. A hora que começou os tremores, o sonido da presença de Deus, que começou a manifestar de Deus, sabe o que as pessoas fizeram? Vamos falar igual o povo lá de Santa Helena: carcou na branqueada. Sabe o que eles falaram? Moisés, fala Deus com você, e depois você fala com nós, para que nós vamos obedecer tudo que você falar. Obedecer? Sabe por quê? O melhor que seja a mensagem que eu ou que alguém esteja pregando aqui, que você esteja ouvindo. Se Deus não falar com você, não dura que eu estou falando. É bom você ter um pastor, um pregador, ouvir uma boa palavra. Aquilo muitas vezes nos levanta e é uma das maneiras de Deus falar com nós. Mas nada tem um valor maior do que Deus falar pessoalmente com
você. Chega, vai, Moisés, e ouve o que Deus tem para nos dizer. Deus fala comigo. Eu estou precisando tanto de ouvir. Tem falado tanto isso, Deus. Deus fala comigo. Eu estou precisando de mais de ouvir. Me dá sabedoria para me dirigir o teu povo, para me dirigir minha casa, para me dirigir o meu trabalho. Me dá unção, Deus. Se eu não tiver rios de águas vivas fluindo dentro de mim, que é o Espírito Santo, como eu vou conseguir matar a sede das pessoas? Como? Daniel está precisando de mim, está com sede de alguma área de Deus. Como que eu vou matar sua sede se eu não tiver água? Deus, me ouve, flua rios de águas vivas de dentro de mim. Deus, me dá amor, para que eu ame as pessoas e cuide delas. Você acha que essa oração deve ser feita só por mim? Ou tem que ser feita para todo mundo? Nós precisamos de sabedoria, tá? Nós precisamos de unção. Nós precisamos de amor. Reino é lugar da presença de Deus. Um exemplo muito que vai abrir muito a minha mente e a sua a respeito de reino de Deus. Elias tinha acabado de viver uma das maiores manifestações de Deus na terra. Tá? A vida de Jesus não se compara com nada, porque é simplesmente Deus virando o homem. Isso não tem nada que se compara. Mas Elias tinha acabado de viver o Deus que mandava fogo dos céus. Foi a maior pregação da história. O Deus que for Deus vai mandar fogo. E vocês param de cochear entre dois deuses. Ou vocês servem Jeová, ou vocês servem Baal. E o fogo desce. E ali, por não ouvir a próxima direção de Deus, Jezabel ameaça, ele foge, deita debaixo de um zinco, desanima. Deus o dá uma reanimada nele. Ele anda 40 dias, 40 noites e entra numa caverna. E ali Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Aí fala que veio um grande terremoto, uma grande tempestade de pedras, saraiva, um grande fogo. Tudo isso foi demonstração do poder de Deus. Porém, Deus não estava nem no terremoto, nem na tempestade e nem no fogo. Aí vem a brisa suave. Elias sai para fora e Deus que estava ali. A brisa, tá? O terremoto, a tempestade, o fogo simboliza o poder de Deus. A brisa suave significa a presença viva de Deus. Dificilmente conseguiremos ouvir Deus no meio das tempestades. Dificilmente conseguiremos ouvir Deus no meio do terremoto. Duas pessoas na mesma casa, no mesmo momento, vivendo a mesma situação, Marta e Maria. Vocês já imaginaram o que é receber Jesus em casa? Vocês já imaginaram? Marta tentou esforçar o poder de servir. Maria não. Ela sentou aos pés de Jesus e foi ouvir.
A única maneira do reino de Deus ir até mim e a você, nós temos vida de Maria aos pés de Jesus. Gente, tem dia que a gente acorda, as preocupações são tão grandes. Não sei se isso acontece só comigo, né? Eu acho que não sou o único. Que as lutas daqueles dias, que as dificuldades são muito maiores do que a minha capacidade de resolver, do que o tempo que eu preciso para dar conta de solucionar, do que as minhas forças. E ali eu entro no meu quarto secreto, fecho a porta e falo assim: Jesus, transforma essa poltrona no seu colo. Eu quero, como Maria, estar aqui deitado aos seus pés. Eu quero a parte boa. Eu preciso muitas vezes de dinheiro, eu preciso de cura, eu preciso de muitas coisas, mas eu não preciso de nada mais do que a sua presença. Isso é o reino de Deus. Fala agora com Deus, vamos falar junto. Senhor, eu quero mais do que poder. Eu quero a tua presença, o teu reino em mim. Reino fala de soberania. Eu estou pedindo a soberania de Deus sobre mim. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Soberania não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para mim e através de mim e de mim. O maior momento de sofrimento, dor, angústia que já existiu na face da terra. Jesus no Getsemane. O sofrimento foi tanto que ele transpirava sangue. Sabe o que ele falou? Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, ou afasta de mim essa dor, esse sofrimento, essa angústia. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se eu não tivesse falado isso, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. O Espírito Santo não teria vindo para transformar a minha vida e a sua vida, para trocar o medo pela coragem, para trocar o pecado pela santificação, para trocar a frieza e indiferença pela presença viva de Deus. Não foi feita a vontade dele, foi feita a vontade do Pai, que ele fosse moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tu não é Deus? Você não é o Filho de Deus? Desce dessa cruz. Ele não desceu. Ele enfrentou a morte. Ele desceu no inferno e roubou a chave da morte e ressuscitou. Então, Raquel falou hoje, tá? De morrer em Cristo, mas de ressuscitar em Cristo. Se você, agora eu vou te falar uma coisa. Se você aceitou Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador, a marcha ré sua foi quebrada. Você não tem jeito de dar ré mais. Em 1900 e bolinha, eu ganhei um Fiat Uno. À frente ele era uma beleza. Mas para você engatar ré do abençoado. E era novo. Você ia lá, regulava, tá?
Colocava um tal de uma guia do câmbio, aí funcionava uns 2, 3 dias, mas depois eu ia sair, se alguém parasse na minha frente, não desse para sair, eu tinha que pôr o ponto gordo, descer do carro e empurrar ele para trás, para depois poder ir para frente. E carro novo. Sabe o que é isso? Jorginho só Macharé não existe, quebrou. Márcia, sua Macharé quebrou, não tem mais. Você fala, como? Deus me obriga? Não, Deus não nos obriga a nada, mas a grande verdade, em Hebreus 10, 38, fala duas coisas. Mas o justo viverá pela fé, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. Eu creio verdadeiramente que se você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, receber Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, você vai ser salvo. Se tem de 2 minutos cair um raio na sua cabeça, você tem um infarto fulminante, você vai agora. Porém, eu quero falar que salvação, não tem nada, nenhum esforço meu que me leve até ela. Mas a minha obrigação é carregar ela até o último dia. Ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então, se você realmente teve um encontro com Deus, se a sua vida foi transformada em Deus, sua Macharé quebrou. Outra coisa muito importante que vem nos ensinando: você não é forte quando você sobe, você não é forte quando você está por cima, mas você é forte quando você desce e se humilha diante de Deus. 1 Pedro 5, 6: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte, lançando sobre Jesus todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 2 Coríntios 12: porque quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando você para de confiar em você e fala, não tem outra solução, a minha solução é o Senhor. É o que Josafá fala lá em 2 Crônicas, capítulo 20, se eu não estiver errado, é versículo 12. Deus, em nós não há força para suportar tamanho ataque, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando você faz isso, sabe o que Deus manda te falar? Essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Para, louve, glorifica a Deus, adore a Deus, que a vitória Deus te dará. Quero te falar que Deus não levanta líder para agradar a multidão. Deus levanta líder para guiar a multidão. Um exemplo, tem milhares de exemplos na Bíblia, mas um que eu quero falar: Saulo. Saulo foi ungido para guiar o povo de Israel, para obedecer às leis de Deus, para estar debaixo da orientação de Samuel. Em um determinado momento da vida dele, ele, ao invés de agradar a Deus, ele quis agradar a multidão, e o reinado foi tirado dele. Sabe por quê? Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com erros e pecados muito maiores que os meus e os seus, porque ele levou o povo de Deus até a palavra de Deus. Ele guiou o povo de Deus nos princípios da palavra.
Se você pegar a Primeira Reis, Primeira Crônicas, vem falando todos os reis. Fez o que era reto diante do Senhor, como Davi, o seu pai. Então, Davi ensinou e guiou o povo até Deus. Outra parte que nós temos que aprender dentro dessa oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que isso significa? Nós precisamos do suprimento de Deus para hoje. Lembra do maná? Deus enviava o maná e já avisou de cara: vocês só colhem o que vocês dão conta de comer hoje. Ainda tinha alguns cabeçudos que colhiam mais o maná. O que acontecia? Mofava, dava bicho. Sabe o que é isso? A necessidade minha e sua de Deus é diária. Deus não vai te dar um pão que vai durar tanto tempo. O pão nosso de cada dia é você falar: Deus, eu dependo de Ti, e não do dinheiro que está na minha conta, não no patrimônio que eu tenho, não na minha formatura, não no meu emprego, não em homem algum. O pão nosso de cada dia, eu preciso do Senhor a cada manhã. Pois a Tua palavra nos fala lá em Lamentações que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada dia eu preciso do maná na Tua presença. A cada dia eu dependo da Sua presença. Agora muitos vão se identificar com o que eu vou estar falando aqui agora. O pão representa a provisão. Tem muita gente que o pão só chega na linha da chegada. Estou errado? Que o recurso só chega para nós, na última hora, como se Deus adiantasse ou atrasasse. Sabe por que isso? Porque durante a sua corrida, seu medo, sua ansiedade, sua vontade de ajudar a Deus impediu a bênção de chegar. Muitas vezes demora para nos tratar. Tá? Quantas pessoas estão aqui que têm orado há meses, há anos, e a resposta ainda não chegou. Chega de apanhar. Chega de apanhar. Um dia, quando eu mexi no carro, há muitos anos atrás, eu estava numa ansiedade, numa angústia, que as continhas que tinha que pagar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu levantei, eu devo ter ligado pelo menos uns 30 clientes para ver se comprava carro mesmo. E nada, ninguém. Entrei numa salinha e comecei a orar e falar com Deus. O Espírito Santo falou claro no meu coração: você não dá conta de resolver, mas olha, eu sei o que você está pedindo. Mas se você clamar, eu vou resolver por você. Então isso é reino de Deus, é a entrega. Venha o teu reino, é exclusivamente você depender de Deus, tá? Chega de apanhar, para de confiar, de depender de você e das pessoas, e deixa Deus agir. E para encerrar, duas coisas que faltam dentro da oração do Pai Nosso: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Antes dessa palavra, o que você tinha pedido? Venha o teu reino. Reino de Deus não guarda rancor. Reino de Deus não guarda mágoa. Reino de Deus não guarda ressentimento. Aprenda a perdoar como você quer que Deus te perdoe. E por último, para estar encerrando,
perdoa. Não, perdão, isso eu acabei de falar. Mateus 6,13. Não me deixes cair em tentação. Em cada momento que você pede para Deus não deixar você cair em tentação, e Ele te ajuda, sabe o que é isso? Uma superação. Uma superação. Quando você está passando por uma luta, aparece uma sonegação de imposto, aparece um jeitinho brasileiro, aparece uma mentira, aparece uma atração física por alguém, e você consegue vencer. Sabe o que é isso? Um período de superação da sua vida. Amém? Fica de pé, por favor. Se essa palavra falou com você, coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala: Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, mas o meu Senhor e o meu Salvador, eu me coloco diante do Senhor e quero começar a te pedindo perdão. Se muitas vezes clamo pelo teu reino, mas não dou espaço para o teu reino estar em mim, me perdoa, Deus, e age na minha vida, que o teu reino seja completamente estabelecido